Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Boa tarde, meu irmão. Graça e paz, amém? Aleluia. Queridos, eu estava ali no momento de louvor e o meu coração se encheu de gratidão. Essa palavra saltou no meu coração sobre gratidão. Sobre gratidão de poder fazer parte dessa igreja, de poder congregar aqui. Eu sou muito grato à palavra da fé. Eu tive o curso da minha história, a história da minha vida mudado quando a palavra da fé chegou em 2017. Eu sei o quanto que essa palavra ela é ungida, porque eu já experimentei da unção que ela tem, dos ensinos que fluem desse púlpito. E eu sou muito grato a Deus por poder fazer parte disso. Eu sou grato a Deus pela liderança que nós temos, tudo que envolve Verbo da Vida, em especial o Verbo da Vida de Campo Grande. Eu sou muito grato e eu quero, de alguma forma, transparecer isso, externar isso para vocês, porque nós somos privilegiados, amados. Nós somos privilegiados pela qualidade do alimento que nós recebemos aqui. É algo que talvez você já notou que eu falo de uma maneira repetida nos momentos de ofertório, sobre a gratidão, sobre eu ser realmente grato pela qualidade do alimento, pela visão que vem através da nossa cabeça. Pastor Cláudio e Marcela, grande abraço para vocês, estão lá fluindo em Campina Grande. Eu tenho acompanhado pela internet, se você puder também, e poder acompanhar eles, o que eles ministraram lá, é algo que a gente também já experimenta, a gente sabe que eles foram derramar lá na sede, e eu sei, amados, que isso não vai ficar somente na sede, com certeza isso vai abrir portas para outros lugares, para outras pessoas poderem experimentar daquilo que nós usufruímos aqui. Isso faz parte do nosso privilégio. Eu quero que você se sinta privilegiado nessa tarde de poder receber dessa visão. Posicionados no reino, você vê a qualidade, falando sobre a qualidade do alimento que nós recebemos, amados. Nós temos segurança por termos uma visão. A Bíblia fala que o povo perece onde não há visão, e nós temos visão. Nós temos uma liderança que é inspirada. E se você vê a qualidade também das ministrações do mês de maio, não é porque eu estou ministrando hoje não, amém? Mas isso veio no meu coração até uma responsabilidade santa, para poder pedir ao Espírito Santo que me guie durante essa tarde, durante essa ministração, porque sobre o poder daquilo que é ensinado aqui, porque isso não pode ser somente conhecimento para nós. Ele tem que ter resultado na nossa vida. Nós temos que sim entender que é um conhecimento poderoso, mas ele só vira poderoso mesmo quando nós aplicamos na nossa vida. E a gente tem que entender que, como nós somos privilegiados, nós honramos a palavra, honramos a visão, e é por isso que nós corremos com ela, né? Nós abrimos a porta do nosso coração para receber todas as sementes que são lançadas aqui, e nós entendemos que isso vai trazer um fruto bom para nós. E não vai ficar somente em nós, vai alcançar nossa família, nossos amigos, nossos parentes, toda a nossa casa, o nosso trabalho. Isso vai fluir através de nós também, amém? E amados, com relação à qualidade da comida também, porque, como eu falei bem falei aqui, é muito importante que a gente tenha o cuidado de aplicar sim na nossa vida, porque nós não podemos ser somente um reservatório. É bom que você guarde coisas, guarde conhecimento, guarde aquilo que você está recebendo, mas que você também aplique na sua vida, porque não pode parar em você. E quando se fala de atividade, colocar em atividade aquilo que você recebe, eu tenho dois conceitos que eu gosto de usar desde da minha vida profissional, que acaba se estendendo para as pessoas que estão perto de mim quando eu vou falar sobre você aplicar aquilo que você recebe. Porque nós recebemos conhecimento, nós lemos versículos, algumas pessoas vão ler versículos, outras vão somente citar como metralhadora. Se você vê uma ministração do pastor Josias, é versículo um atrás do outro, porque esse é o dom que está sobre a vida dele, nem todos vão ministrar da mesma forma.
Da mesma maneira, você vê o Bruno ministrando, você vê que ele vai citando versículos, e é conhecimento, algo que ele absorveu, e eu admiro demais isso, essa habilidade de você citar versículos, né? O conhecimento, ele vai chegar para nós, todos daquilo que como nós expomos, e ele vai se transformar em inteligência para nós, é o conhecimento adquirido. Agora ele vira sabedoria quando nós aplicamos ele na nossa vida. A sabedoria, ela é ativa na nossa vida quando nós recebemos o conhecimento e nós aplicamos isso em nós, porque se você só receber e conter isso, só virou conhecimento. Pode até ser que você vá usar ele em alguns momentos, quando você achar uma oportunidade, ou não. Você também pode decidir não usar nada. Daquilo que eu vou falar aqui, você pode até absorver, mas você vai decidir se você aplica ele ou não na sua vida. E eu quero falar um pouco sobre posicionados com sabedoria, porque a gente tem recebido bastante conhecimento, ministrações poderosíssimas. Eu tive a minha vida marcada de uma maneira muito particular na ministração do pastor Alex, quando ele falou sobre leões e cordeiros, que ele conseguiu explicar de uma maneira maestral que você tem que se comportar assim como um cordeiro com relação quando você estiver perto de Deus, mas também tem momentos que você precisa se comportar como um leão. E eu até então não tinha chegado para mim isso. Agora, do que adiantaria eu receber esse conhecimento, saber que eu tenho que me comportar em momentos como cordeiro, e existem momentos sim que eu preciso me comportar como leão e eu não aplicar isso na minha vida? Não vai virar sabedoria, só vai virar conhecimento. Amém? A sabedoria divina, ela exige uma atitude correspondente com relação àquilo que a gente está recebendo. Amém? Para a gente começar do princípio, tá? Do princípio, abra comigo em Salmo capítulo 111, versículo 10. Geralmente quando se fala do princípio é Gênesis, né? Mas vamos falar do princípio da sabedoria, amém? Aleluia. Salmo 111, versículo 10. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, Pai. Você já achou? Amém? Amém ou ai de mim? Amém? Amém. Glória a Deus. Acompanha comigo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu queria agarrar muito forte nisso, porque é muito necessário que a gente tenha um entendimento correto do que é um temor santo. O temor santo não é aquele medo de Deus. Não é sobre você olhar para Deus de uma forma que é aquele opressor, ou você olhar de uma forma que Deus é um pai que castiga, que pesa a mão. Mas o temor santo está relacionado à reverência e você entender o que Ele ama e o que Ele odeia, principalmente. Quando a gente fala de temor, amados, a gente precisa entender que, de uma maneira bem prática e bem entendível, temer a Deus é você amar aquilo que Ele ama e ter repulsa. Vou até usar essa palavra, mas entenda bem, você ter ódio daquilo que Ele odeia. Você não tolerar aquilo que o Senhor odeia na sua vida. Se você se comportar dessa maneira, honrar aquilo que o Senhor honra, amar aquilo que o Senhor ama, e você não tolerar, você não deixar que faça parte da sua vida aquilo que o Senhor odeia, aquilo que o Senhor tem repulsa, você vai estar se comportando de uma maneira temerosa ao Senhor, de uma maneira de reverência ao nosso Deus, né? Porque pode ser com essa palavra, talvez com o entendimento que nós temos aqui no português, você pode ser levado a ter um entendimento errado do que é temor. Deus não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você respeite, Ele quer que você honre o nome dele, Ele quer que você saiba o que Ele ama e o que Ele odeia também. Para a gente se posicionar, como eu falei, nós nos posicionamos e nos comportamos de acordo com a nossa posição. É muito importante você saber o que Deus tem expectativa sobre a sua vida. É muito importante você saber o que Deus quer que você se envolva, onde Ele quer que o teu coração esteja, onde Ele quer que as suas mãos encostem, aquilo que você deposite tempo. E para nós sabermos, amado, aquilo que Ele deposite tempo ou não, claro, é necessário que você tenha uma vida de comunhão com o Senhor, uma amizade, mas eu quero também falar do fundamental, amém? Abra comigo agora
Provérbios capítulo 6, versículo 16. Porque a gente tem talvez uma ideia, possa ter uma ideia de que a gente pode até tropeçar em pedras grandes, mas na maioria das vezes nós tropeçamos em pedras pequenas. Na maioria das vezes, né? E Provérbios capítulo 6 vai citar, não é tudo, mas eu queria tomar esse caminho aqui, foi o que o Senhor colocou no meu coração, com relação àquilo que Ele abomina, tá, amém? Diz assim, Provérbios 6,16: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Amados, é óbvio que aqui não está citando tudo que o Senhor odeia, mas de uma forma bem específica, que o escritor de Provérbios está citando coisas onde a gente tem que analisar se essas coisas fazem parte da nossa vida ou coisas semelhantes a essas. Porque talvez você não é uma pessoa que se sinta o melhor crente. Talvez você não se sinta o melhor ministro, o melhor pregador ou o melhor músico, mas no trabalho você se sente a melhor pessoa, o melhor profissional, e por causa disso você trata as outras pessoas de uma maneira que não deveria estar tratando. Olhos altivos, orgulho. Você começa são raposinhas, são coisas sutis até, que a gente tem que parar e analisar e ver o conhecimento chegando, como eu tenho me comportado. Eu tenho me comportado de uma maneira altiva. Vamos botar outra situação. Você talvez não é uma pessoa que fale mal da sua liderança, mas você está emprestando os ouvidos para pessoas que falam mal da liderança. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você talvez não está falando, porque você entende o poder da fala. Você só declara coisa, só bênção. Você só declara a palavra, mas está emprestando o ouvido para aquilo que não deve. Chega o conhecimento, nós entendemos o conhecimento e começamos a botar em prática. Isso é sabedoria, queridos. E nós temos que entender isso, porque também outra forma bem ilustrativa, que eu até usava bastante isso quando eu servia no Interligados, a gente tem que entender da diferença de conhecimento para sabedoria. O conhecimento é você saber que tomate é fruta. Tem as leis da botânica explicando lá por que tomate é fruta, que é gerado da semente, da flor e tal. Mas tomate é fruta, de acordo com a botânica. Sabedoria é você não colocar tomate dentro da salada de fruta. Você está aplicando um conhecimento. Por mais que você saiba que tomate é fruta, não é por causa disso que qualquer fruta pode fazer parte da salada de fruta. Então, chegou o teu conhecimento que tomate é fruta, tá ok. Isso quer dizer que você vai lançar tomate em tudo onde está escrito fruta? Não. Então, avaliar, tomar a decisão correta e correr com essa decisão correta, aplicar essa decisão correta, é o que vai fazer a diferença se você vive a sabedoria ou não. Amém? E é para tudo. E a gente tem que entender também que existem 2 tipos de sabedoria. Existe a sabedoria divina, que vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e a sabedoria terrena, tá? Abra comigo agora em Tiago, capítulo 3. Aleluia. Tiago, capítulo 3. Por que é importante você saber que existem dois sabedorias, 2 caminhos propostos? Porque aquilo que não é de Deus, aquilo que não provém de Deus, provém do mundo, provém do sistema que não é aquele que nós devemos dedicar tempo, provém daquele que é daquele que a gente não deve honrar, daquele que a gente não deve abrir espaço para nossas vidas. Então, 2 caminhos propostos para nós, se não provém da sabedoria de Deus, qual é a sabedoria que está sendo provida nesse momento? É a do mundo. E Tiago, ele vai descrever e dar algumas características da sabedoria, tanto mundana quanto da divina, né? E isso é importante para nós, porque nem sempre a sabedoria divina vai fazer sentido. Nem sempre a gente tentando entender com a nossa mente limitada,
Porque Deus é um Deus onisciente. Quando a Bíblia fala que Deus é onisciente, você falar que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, é muito raso isso. É muito superficial, uma descrição que tem uma profundidade muito grande. É igual você falar onipotente. Deus é onipotente, porque Ele pode fazer todas as coisas. Querido, você pode ficar, se esse é o teu nível, tá tudo bem, fica tranquilo. Mas é bom que você entenda que onipotência, onisciência, onipresença são coisas muito grandes, mas muito grandes mesmo. Deus, quando Ele fala que Ele é onipresente, por exemplo, quer dizer que não há lugar que fique oculto para Ele. Ele está no universo completamente. Não há nada que fique oculto aos seus olhos, porque Ele está presente em todos os cantos. Quando a gente fala de onipotência, eu gosto muito de uma explicação que o pastor Neemias Silva, eu não lembro, Vila Matilde, o Verbo da Vida que ele faz parte, eu vi isso na administração dele, tá? Ele dizendo que onipotência é você saber que Deus não há nada que Ele deixe de fazer por falta de poder. Então o que Ele quiser fazer, se Ele tiver poder, Ele faz. Está no coração dele, Ele vai fazer. Como Ele vai fazer? Ele decide. Ele decidiu criar a terra toda no poder do haja, falando. E disse Deus. Ele poderia estar na Bíblia assim: e Deus estalou os dedos e tudo se fez. Não. Ele decidiu usar um princípio que Ele valoriza, que é o quê? Falar. Falar. E onisciência quer dizer que Deus é o detentor de todo o conhecimento que existe. Não há nada, Ele não é pego de surpresa, Ele sabe tudo o que aconteceu no passado, no presente e no futuro também, porque Ele é atemporal. Por mais que você tenha liberdade de decidir, Ele já sabe qual é a sua decisão, antes de chegar a palavra na sua boca, Ele já sabe. Mas isso quer dizer que Ele fica brincando com bonequinhos ali? Não, amados, é sobre uma ciência, uma pré-ciência daquilo que Ele já sabe que vai acontecer. E a gente consegue entender isso com uma mente natural? Você consegue entender um Deus que tem o conhecimento do passado, presente e futuro? Por mais que as coisas estejam determinadas do que vai acontecer, Ele deu o livre-arbítrio para nós, mas Ele já sabe o que você vai decidir. E por mais que Ele saiba, Ele conta com você. E por mais que Ele saiba, Ele tem expectativa naquilo que você vai fazer com a sua vida e com o chamado que você tem dentro de você. Amém? E antes de falar da descrição das sabedorias, é importante, como eu falei antes também, da gente saber o que Deus odeia, é bom também a gente saber do que Deus ama. Deus ama a justiça, está em Salmo capítulo 11. Deus ama aquele que dá com alegria. Nós falamos tanto aqui. Se Deus ama aquele que dá com alegria, por que a gente vai chegar às vezes com peso para dar uma oferta? Amado, a gente alinha primeiro aqui dentro, depois a gente dá a oferta. A gente alinha primeiro as coisas aqui dentro de nós. Não, peraí, Deus é meu provedor. Eu sou grato por isso aqui que eu usufruo. Querido, porque como eu comecei falando isso, eu sou muito grato à minha casa espiritual. Eu sou muito grato à presença da minha liderança. Eu sou muito grato por todo o cuidado, pelo crossfit do Josias. Eu sou grato por tudo que acontece nessa igreja. Tudo, tudo. Porque tudo que você faz aqui emana vida. Tudo que você está envolvido, você vê vida, você sente a vida de Deus pulsando em tudo, até nas coisas mais trabalhosas e braçais. E quando você começa a pensar nisso, você está alinhando o teu entendimento do porquê que você tem que ofertar. Assim, não, eu quero participar com aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos também. Você consegue entender? Está conseguindo entender a importância de você alinhar entendimento, e que esse entendimento esteja alinhado com a forma como Deus ama, e para que você possa correr e viver de maneira prática tudo aquilo que você tem aprendido. E quando a gente fala também Deus ama o pecador, amado. Deus amou o mundo. Quando fala de mundo, o mundo, a humanidade, é porque nesse mesmo versículo não fala somente de amor, para que você entenda. Ele fala de um Deus que ama, é tanto amor, mas também tanto justiça, que providenciou um filho para que morresse para todos nós, para que a gente pudesse ser feito justiça de Deus. Deus é um Deus tão justo. Ele falou assim, não, eu não tenho comunhão com o pecado, mas eu quero ter comunhão com aquele que deseja se livrar do pecado. Aí a gente, entendendo isso, a gente não pode permitir nem se associar com coisas que têm cheiro de pecado.
um grupo de WhatsApp, uma conversa maliciosa, com maledicência, conversas imorais. Aí eu falo para os homens, muito cuidado com grupos de WhatsApp que você faz parte, muito cuidado mas é grupo do trabalho. Se você está ferindo aquilo que você acredita, amados, pode sair. Pode não, deve. Vou ser um pouco mais direto como homem de honra. Você deve sair. Você não pode compactuar com esse tipo de coisa. Amém? E quando a gente entende essa questão do que Deus ama, do que Deus odeia, você sabendo que... Então, existem 2 caminhos propostos. Ou eu vou me comportar do jeito que Deus ama, com aquilo que Deus honra, com aquilo que Deus tem o coração, ou eu vou acabar me comportando da maneira mundana. Tiago, como eu pedi para vocês abrirem, diz assim: quem entre vós, eu falei o versículo? Não, 3:13, tá? Quem entre vós é sábio e inteligente? Veja bem, ele fala sobre ser sábio e inteligente, porque é possível você ser inteligente e não ser sábio. É possível você ter o conhecimento de tudo. Eu sou músico, eu sou operador de som, eu também prego, mas também oro, eu cruzo e cabeceio, se deixar. Você pode ser uma pessoa muito habilidosa, ter um vasto conhecimento. Isso não quer dizer que você é sábio. E ele continua: mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Aqui ele está falando sobre uma influência de Satanás com relação a uma facilidade que você pode ter de exercer uma sabedoria mundana. Eu não vou ficar falando demoníaco, mas mundana, sobre você se comportar, porque, queridos, a gente é salvo no Espírito, tudo resolvido no Espírito. Você é eterno, já está tudo resolvido no Espírito. Estamos sendo salvos na nossa mente, na nossa alma. Romanos 12 vai falar para você não se conformar com o modo de pensar do mundo, mas você se transformar pela renovação do vosso entendimento. Isso é o que? Você tirar você substituir conceitos, preceitos mundanos por princípios eternos, princípios que o Senhor ensina. E estamos sendo salvos na nossa mente e seremos salvos no futuro glorioso, com o nosso corpo sendo revestido de incorruptibilidade. Amém? E a gente entendendo isso, quer dizer o quê? Que você está suscetível, não estou dizendo que acontece, mas está suscetível a uma influência demoníaca. Ele pode lançar sofismas para você, se você agarrar, amados. É responsabilidade sua também pegar aquilo que é sofisma, substituir pela verdade. Amém? Pois onde há, do versículo 16, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente. Esse indulgente quer dizer amável, tá? Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então existe uma sabedoria natural, limitada, uma sabedoria que é fundamentada em leis naturais. Com relação, quer ver um exemplo? Cara, o que importa é você se dar bem. Onde você estiver, não importa se você vai passar por cima dos outros, isso é uma lei natural, amados. Consegue entender? Uma lei prática, natural. Uma lei divina, ela vai falar para assim: fica tranquilo que teu tempo está chegando. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa se sobrepor a ninguém. Você não precisa nem cantar de galo na frente dos outros. Não precisa bajular ninguém. Não precisa. Você só seja prudente. A Bíblia Tiago deixa muito bem claro para a gente agir com prudência, mostrar quanto nós somos sábios, com prudência. Prudência nada mais é do que você fazer aquilo que você sabe que é certo. É você agir da maneira correta, independente da situação. Mas o meu patrão manda eu mentir. Não, amado, você não mente porque você é filho de Deus e você entende que Ele odeia a mentira. Então você não pode abrir brecha para isso. Amém? Vamos continuar. A gente vai chegar num bom lugar, amados. Hoje é domingo da família, tá? Especial da família. E existe uma sabedoria divina que está proposta para nós.
que é o conhecimento. Você se expor à palavra, se expor à luz da palavra, chegou no conhecimento, vem um discernimento, que entra o Espírito Santo junto. Amado, tem coisa mesmo que você não vai entender, que é só depois que você começa a praticar. Um exemplo, você já viu que eu gosto de exemplo: melhor é dar do que receber. Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa que não gosta de dar? Cara, melhor é dar do que receber. Como é que a pessoa vai entender isso? Quando ela confiar, ela concordou no seu coração, na sua mente. Cara, se Deus está falando, eu acredito, pô. Eu vou lá, e você só sabe o quanto é bom dar depois que você dá. Não é verdade? Queridos, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de abraço, estou falando de tempo, de atenção. Quantas pessoas andam aqui, tem uma igreja de 1.500 membros e se sentem sozinhas? Não é verdade? Eu também abri mão do meu orgulho e procurar uma liderança de discipulado, para poder chegar e falar assim: Rafael, você pode ir lá em casa? A gente pode tomar um café? Não estou pedindo você me convidar não, tá, amado? Fica tranquilo. Mas existe algo que eu sempre falo no meu discipulado, que eu e Silvana, a gente tem isso muito forte no nosso coração. A gente está aqui para servir a vida de vocês. E a gente fala isso direto, porque é uma verdade para nós, mas que as pessoas entendam também que se ela não chegar e não quiser usufruir, eu não vou chegar e bater na porta de ninguém, mas a não ser que Deus claramente me mande, que eu vou ser obediente. Mas eu não vou. Se o Espírito Santo é cavalheiro, por que eu vou ser mal educado? Não é verdade? E a gente tem que entender que existem coisas sim que a gente só vai saber, só vai entender, ter o discernimento quando a gente coloca em prática. Melhor é dar do que receber. O Espírito Santo habita dentro de você. Amados, um Espírito Santo que é gigante, o Deus que é o onipresente, como é que ele vai viver dentro de você? Quando você usufrui desse relacionamento com ele. Amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Só vai saber isso, tenta explicar para o natural. Querido, você precisa perdoar. Não, como que eu vou perdoar? Não, perdoar é uma decisão. Você decide perdoar. Aquele que não entende, o discernimento aí entra junto do Espírito Santo. Chega o conhecimento, chega o discernimento, e tudo isso aqui é potencializado, é multiplicado com a deixa eu ver aqui como é que eu botei, motivação. A sabedoria divina, ela é potencializada, ela é multiplicada com a motivação que você está procurando conhecimento. Porque é possível você ter o conhecimento, você ter o discernimento, mas está com motivação errada. Aí tudo isso, esses 3 malabarismos aqui, você pegando tudo isso, conhecimento está correto, você sabe que Deus é bom, você sabe que Deus não usa as ferramentas do diabo para te ensinar alguma coisa, você sabe que Deus não pesa a mão sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo vem e revela isso no teu coração. E com a motivação no coração, amado, quando vier a pressão, você não vai questionar se é Deus te pesando a mão ou não. Quando chega aquele momento onde você começa a questionar, mas será que é Deus que está fazendo isso na minha vida? Amados, tem que estar muito bem claro o conhecimento, junto com a revelação do Espírito Santo, pegando junto, e você está com o coração motivado, amados. Coração motivado, queridos, até isso o Senhor providenciou para a sua vida, que fala que Ele derrama o amor dele no seu coração. E não tem motivação melhor do que o amor ágape. Para tudo que nós fazemos, querido, para tudo que nós fazemos e colocamos a mão, não existe motivação melhor do que o amor ágape, descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Lá fala que se você fizer, e aí parafraseando Rafael Vieira, se você fizer qualquer coisa, é como se tivesse uma pessoa gritando muito, sem a motivação correta, sem o amor ágape. Se você está vindo a essa igreja, se você está buscando o conhecimento de Deus, se você está fazendo qualquer coisa para o Senhor, tirando foto igual o Lucas está fazendo aqui, se ele não está fazendo com amor ágape, é barulho. E não é qualquer barulho, é ensurdecedor. É um barulho que você não consegue ficar perto. Imagina algo mais irritante que você tem. Talvez você tenha um vizinho que gosta de cantar naquele karaokê muito grande virado para a sua janela. Você sabe do que eu estou falando, do que é irritante. Você lembrou dele. Você lembrou dele na hora que eu falei.
Para Deus, se você está fazendo com a motivação errada, infelizmente, é a mesma coisa que Ele está ouvindo. Ou felizmente. Porque Ele nos permite a gente ajustar coisas. E Deus, Ele é o maior interessado que você tenha essa sabedoria divina, essas atitudes, tudo isso dentro da sua casa. É necessário que você traga isso para dentro da sua casa. No especial de família, amados, não basta você ser exposto a tudo aquilo que Marcela e o nosso pastor Cláudio ensina sobre família, se você não pega isso e você não aplica dentro da sua casa. Estamos tendo agora um curso Somos Um curso para casais. Se você não fez ainda, se prepare que no segundo semestre tem de novo. E nesse curso você é ensinado sobre princípios, sobre posicionamento, sobre você saber como cada um vai fazer cada coisa. E sabe que existe uma graça também numa necessidade, talvez, de uma substituição, porque pode parecer um absurdo para aquele que tem uma família plena em casa. Mas no quartel, eu fiquei 5 anos como instrutor de recrutas, eu vi lá que basicamente de 30% a 40% dos jovens que estavam lá não tinham um pai dentro de casa. De 30% a 40% dos jovens não tinham um bom relacionamento com o pai, ou às vezes nem conheciam. Aí numa família disfuncional, acho que é assim que fala, não é isso? Existe uma graça também para as mulheres talvez ter uma sabedoria para poder se comportar, ensinar um filho homem como se comportar, como tem que agir, bota o filho para levar o bicho para fora e assim vai. Mas vamos falar da nossa realidade, aquilo que nós somos expostos a um conhecimento extremamente valioso. Né? E eu posso dizer que quase que semanalmente sobre como a família no coração de Deus, como é que tem que ser. Aquele que criou a família, nos proporcionou um manual e falou como tem que ser família. E a gente decide pegar esse conhecimento e falar assim, ó, Senhor, eu honro isso e vou aplicar dentro da minha casa. Eu entendo o valor disso, Pai. Por mais que na minha casa está tudo bagunçado, é a mulher que manda, é o filho também que manda, o pai só fala assim, vê lá com a sua mãe, o pai só sabe falar assim, você que sabe então, irmão, essa frase veio do inferno. Ah, vê aí, o homem pegar e falar assim, Pai, mas eu entendo que isso aqui vai dar fruto na minha casa. E queridos, eu queria falar um pouco sobre isso também, sobre a importância da gente pegar todo o conhecimento, porque também é possível você crescer em sabedoria. Você não nasce a pessoa mais sábia do mundo, não é sobre isso. Tiago também fala sobre você, aquele que deseja sabedoria, peça a Deus. E a Bíblia fala que Ele não vai zombar de você, Ele vai dar liberalmente. Ele vai falar assim, para que ele não vai negar isso, Ele vai dar liberalmente. Mas Ele dá um requisito, peça com fé. Quando a gente fala de pedir com fé, não é somente crendo que Ele pode dar, mas entendendo o valor da sabedoria que tem para a sua vida. É você sabendo que sabedoria é importante para você, que sabedoria é importante para a sua casa, sabedoria é importante para a sua vida, amados. E todo esse conhecimento que flui, que, amados, eu me sinto privilegiado de poder ministrar aqui, ó. Não porque esse local aqui não é sobre as pessoas que ministram aqui, de poder conviver com essas pessoas. E de tudo que emana desse lugar, o quanto que a nossa vida tem que voar, amados. E não é sobre a gente correr atrás das bênçãos, como a gente cantou aqui agora, é sobre a gente entender uma bondade que nos segue quando nós estamos nesse lugar de obediência, nesse lugar de entender o valor do conhecimento e aplicá-lo na nossa casa. Porque quem decide se você vai aplicar ou não é você mesmo, amados. O conhecimento é exposto, a mesa está posta, come aquele que se sentar e decidir fazer isso. Amém? No homem, o homem tem que governar, a mulher tem que ser uma auxiliadora idônea. E aqui, queridos, precisaria de uma conferência também para poder falar o lugar de cada um. E eu sei que se você conhece o pastor Cláudio, você pelo menos já ouviu ele falar pelo menos uma vez sobre família. Se você é ovelha dele, pelo menos uma, eu sei que foi mais, tenho certeza que foi mais. E a gente pegar e entender isso e falar assim, realmente eu tenho que tomar o governo da minha casa. Não existe jeitinho nem gambiarra para as coisas que o Senhor determinou no seu manual de vida. Não existe, mas na minha casa é diferente. Não, Deus não criou diferente a sua casa, nem a sua esposa, nem os seus filhos.
Existe um manual que a gente tem que seguir o manual para ter a garantia que Ele dá. E Ele nos deu garantia, amados. Ele nos deu garantia. Tem promessas sobre a nossa vida que nós colhemos quando nós resolvemos aplicar tudo aquilo que nos é ensinado. Amém? E quando eu falei de você crescer em sabedoria, você pode ter tanto pedindo quanto pela revelação da palavra e por associações. Amado, decida com quem você vai se associar. Decida com quem você vai andar junto. Decida com quem você vai... Qual unção que você vai honrar e vai receber dessa unção. Com quem você está falando sobre família, com quem você está aprendendo sobre família. Amém? É muito importante isso. E a gente decidir botar em casa porque, como eu comecei a ministração falando sobre princípio, a gente começa no princípio da sabedoria, existe também um princípio onde você começa a atuar em sabedoria. É na sua casa, amado. Não adianta você pensar, não, porque na igreja eu vou fazer diferente, sendo que em casa você não organiza nada. Eu vou além. Você primeiro precisa organizar tudo aqui dentro. O teu entendimento de quem é Deus está correto? De quem você está correto? Você sabe o quanto você é filho amado? Você sabe o quanto Deus quer que você prospere? Você sabe o quanto Deus quer que você tome o governo da sua casa, que você prospere financeiramente? Que você governe a parte financeira da sua casa, tenha decisões corretas? Você sabe o quanto Deus quer isso? Ajustei dentro de casa, ajustei dentro de mim, vou para dentro da minha casa. Você já tem um governo dentro da sua casa? Talvez você não vai funcionar tudo da maneira perfeita, mas você entendeu que algo precisa ser ajustado. Você entendeu que algo precisa ser feito e depende de você. De você ser sábio, pegar o conhecimento que você recebeu e aplicar a sabedoria de maneira prática na sua casa. Ajustei tudo em casa, meus filhos estão sob sujeição. Em Efésios 5 e 6, vão falar sobre o homem ser o cabeça de casa, a mulher ser sua auxiliadora e os filhos estarem sob sujeição. Está tudo ajustado. Aí sim, amados, é de dentro para fora. É de casa para o trabalho, é de casa para a igreja. Não adianta nada eu querer ser um homem espelho aqui, ser um ministro bem eloquente, sendo que em casa é a Silvana que governa, meu filho que manda no que a gente vai comer, e não é assim. Meu filho que decide se a gente vai para a igreja. Pegamos tudo aquilo, todo o conhecimento que nós somos expostos, entendemos e discernimos no Espírito, e tomamos uma atitude correspondente dentro disso, amados. A nossa atitude, as nossas atitudes, elas vão gerar fruto dentro de casa. Mas eu queria dar importância a 4 delas. 4 características que a sua casa precisa ter, que demonstram que você está se comportando em sabedoria. E não somente isso, que se tem alguma coisa que precisa melhorar, é só você continuar agindo em sabedoria que vai frutificar, amados. Primeiro, a unidade. Queridos, uma casa unida, uma casa que todos professam a mesma fé, uma casa onde todos vão com alegria para a casa do Senhor, uma casa onde tem unidade, todos pensam da mesma forma, um casal que precisa estar unido, pensando da mesma forma, correndo no mesmo propósito, no mesmo departamento, o que quer que seja, o casal funcionando de maneira harmônica, em unidade, que para separar precisaria quebrar. Isso é unidade. Unidade não dá para separar, mas ou você quebra, é isso. E vem a unidade. E aqui, queridos, poderia ser externar e continuar falando. Tem assunto para uma noite inteira, mas eu queria falar só sobre a importância da unidade. Pais, sejam unidos. Homem e mulher, procurem ter acordo nas coisas. Essa unidade, ela vai ser referência para a vida dos seus filhos. Vai ser referência, e essa unidade, ela vai gerar uma paz dentro da sua casa. Lar é lugar de paz, querido. Muitas pessoas têm casas, têm mansões, mas não têm um lar. Às vezes você mora numa kitnet, mas as pessoas passam em frente e sentem a paz que emana daquele lugar. A unidade, ela vai trazer isso, a paz. O homem deseja, ele tem esse desejo quando ele volta do trabalho, ele quer ter paz dentro de casa. Nosso pastor ensina isso, né? Então, mulheres, gerem um lugar de paz onde você mora. Você tem o poder de gerar. Essa paz, ela vai resultar em alegria, amados. Uma alegria de viver,
uma alegria de compartilhar tempo com a família, uma alegria de ter filhos, de ter família. O mundo está gritando para não ter filho. Hoje em dia tem até boneco tomando lugar de filho. E o que Deus fala é para você ter família, você viver família. Deus não te fez para ser pai de pet, para você ter filho. Você só entende isso, amado, quando você começa a aplicar isso na sua casa. Então você tem unidade, você tem paz, você tem alegria e você tem provisão, queridos. Amados, aonde tem unidade, a Bíblia fala em Salmo 133 que ali o Senhor ordenou a bênção. Então vai ter um cabeça, vai ter as pessoas que vão estar ali na orla, vão estar abraçadas, chegando na barba. Vai ter o cabeça, vai ter as pessoas que vão estar ali. Deus olhou aquilo e falou assim: é isso, vai bênção. Você não corre atrás de bênção, você não fica desesperado. E quando esse entendimento chegou no teu coração, querido, a paz, a satisfação de poder fazer parte do reino, cada um na sua posição, dentro da sua casa, a alegria reinando, a provisão chegando, e você avançando velozmente com a sua família, querido. Só usufrui disso, amado, aquele que está posicionado no reino, aquele que entende seu posicionamento e decide com o coração. Porque, como o Senhor deixou para nós, tudo começa aqui dentro. Uma decisão do coração, tendo resultado na nossa vida natural, amém? Aleluia. Amados, o que o Senhor colocou no meu coração, falo mais uma vez sobre a questão da gratidão, sobre sermos gratos aonde nós estamos congregando, sermos gratos por essa palavra que chegou para nós. Por muito tempo eu dou muito valor à qualidade da palavra que é ministrada aqui, justamente porque por muito tempo eu comi uma comida misturada. Mas hoje em dia, graças a Deus, uma comida saudável que traz entendimento para nós e fala assim, e diz o que a gente pode ter esperança daquilo que a gente tem fé no resultado da ação do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A gente entende que eu não corro atrás das bênçãos, mas elas nos perseguem, porque Deus ordena a bênção onde eu estou unido num só propósito. A minha família, ela é do Senhor e consagrada em tudo aquilo que eu toco. Vai ser bem-aventurado, amado. Esse entendimento, isso tudo são coisas que são interligadas. A unidade, a paz, a alegria, a provisão. Para você usufruir disso, queridos, nós temos sim que ter a convicção no nosso coração que fazemos parte desse reino. E eu sei, como eu falei aqui, diversas ministrações falando sobre a sua posição no reino, sobre como você deve se comportar nesse reino. E eu queria trazer muito esse entendimento de você começar a se comportar com sabedoria dentro da sua casa. Isso vai trazer fruto para você. E amado, a colheita é rápida. A colheita é muito rápida, amado. Então, em vez de ficar pedindo sinal, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Que tal você acolher essa mensagem e começar a se comportar de uma maneira como filho dentro da sua casa? Estamos aqui nessa casa espiritual, você também se comporta como filho aqui, mas primeiramente você começa em casa. Primeiramente, tudo que você faz, amados, o poder da mesa, você não come mais cada um em seu cômodo, você faz questão de todo mundo sentar à mesa, o homem na parte da cabeceira porque o governo é dele, e todos sentados à mesa, usufruindo daquilo que o Senhor determinou que merece honra. Amados, a colheita é rápida. Amados, a colheita é rápida. É rápida. E quando eu falei de alegria, queridos, até esses momentos de alegria onde nós nos comportamos também devem começar em casa, porque correr nesses corredores você pode se sentir encorajado para isso. Eu já li em alguns livros que eu li sobre se você precisa de quanto. Você sabe quanto você precisa? Preciso de valor de tanto, de 2 milhões de reais. O que você faria se você tivesse esses 2 milhões de reais? Eu estaria pulando, celebrando, correndo e gritando. Falando sobre dinheiro, né? E se eu falasse assim, o que você gostaria de ter na sua casa? Na minha casa eu gostaria de paz. O que você faria se você tivesse paz? Você celebraria, amado. Você teria um coração grato. Você estaria dançando, talvez correndo. Você dando gargalhada. Amado, vai explicar para alguém natural o poder da gargalhada.
vai explicar para alguém, cara, é só você rir. Rir antes de tudo. Todos esses princípios, amados, são poderosos quando nós aplicamos e corremos com eles na nossa casa. Amém? Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.